Palestina, Brasil, África. Neste momento, milhares de crianças estão morrendo nesses lugares. E todas essas mortes têm uma mesma origem. Qual a origem? O velho e famoso imperialismo, que hoje, aparentemente, nem os intelectuais mais lembram. Seria por quê? É uma questão a ser analisada, porque a mídia não fala, ninguém fala. A palavra imperialismo parece que só nós aqui falamos, uns poucos. Mas a origem dessa crise nesses países, a origem da desordem mundial e nacional é o mesmo imperialismo. Hoje, com os Estados Unidos à frente e atrás dele, Inglaterra, França, como estavam há 100, 200 anos. Na África fizeram uma desgraça total. Quantas pessoas morreram por isso? Mais de 200 milhões. Sem nenhuma ética, sem nenhum escrúpulo. E agora, nesse momento em que na Palestina os árabes reagem lá da maneira deslocada, desesperada que fazem, ficam falando em ética e moral. Mas que moral? Quando 2 bombas atômicas foram jogadas em Hiroshima e Nagasaki, com o Japão vencido. Que moral as torturas cometidas no Brasil com professores americanos ensinando a brasileiros como torturar brasileiros, brasileiros indefesos, os assassinatos feitos no Araguaia quando estudantes, pobres estudantes, tinham se rendido já. O que explicaria, então, estar sepultada quase a palavra imperialismo, e não haver essa ligação, que no fundo é a mesma? Porque o que ocorreu no Brasil tem a ver diretamente com o imperialismo americano, o mesmo que está bombardeando lá, através de Israel, também em parte por procuração, o povo palestino. Porque não se fala também que existe interesse de petróleo e de gás naquelas águas ali, em volta da faixa de Gaza e por ali. E o que o Brasil tem a ver com isso? As mortes de crianças no Brasil hoje, com a Ucrânia, com a Palestina. Palestina já falamos. A África tem dezenas de países em guerra civil, com mortes, violência, etc. Quem esteve atrás, quem repartiu a África, desde aquela conferência na Alemanha, foi 1884, 85, por aí. Quem repartiu? O imperialismo ocidental. O mesmo que está atrás dos Estados Unidos agora aí. Aí dirão, mas e o Brasil? O Brasil nada tem a ver com isso. Não tem a ver com isso o Brasil? Como? 1964, década 60. O Brasil ainda tinha resquícios de soberania. Foi dado um golpe militar. Inicialmente. Olhem bem o que até hoje dizem nossos intelectuais e a nossa big media. Um golpe empresarial militar. Ora, meus amigos, golpe foi no primeiro momento, porque depois fizeram uma contra-revolução antinacional e antidemocrática que vem até os dias de hoje. Então não foi golpe. Mudaram as instituições, mudaram as leis, mudaram tudo. Passaram décadas, dominaram a televisão, o rádio, as rádios estatais, décadas. Até fazerem a transição de 88, 86, aquelas mudanças de 79, 80, até a Constituição de 88, uma anistia fajuta, concessões e assim por diante. E o que aconteceu de lá em diante? Olhem bem, golpe quando não foi só golpe, fizeram uma verdadeira contra-revolução antinacional e antidemocrática. Depois diz empresarial militar, mas na frente do empresarial estava o militar e não o empresarial. Então seria militar e empresarial. Mas não conseguiriam fazer o golpe, como agora Bolsonaro não conseguiu, em 7 de janeiro, 8 de janeiro agora, por uma simples razão. Porque houve um não dos Estados Unidos. Mas ali não houve um não. Ali houve, na verdade, o patrocínio americano. Peguem livros sobre isso, por exemplo. Peguem Ministério do Silêncio, que mostra como foram formados muitos desses militares. Ministério do Silêncio, do Lucas Figueiredo. Como foram formados esses militares. O que mostra esse livro? 297 instituições empresariais americanas financiaram o IPES. Quem chefiava o IPES? Que organizou o golpe, a propaganda do golpe, etc. Golbery Couto Silva estudou aonde? Fort Leavenworth, Estados Unidos, setor de informações. E o que fez o Golbery? Planejou isso que está aí. O que vemos no Brasil são verdadeiros absurdos. Por exemplo, o que dizia Tancredo Neves? Que talvez tenha custado a vida.
e não assumir. Ele dizia: não pagarei a dívida pública com o sangue dos brasileiros. Tancredo Neves. Morreu antes de assumir. Aqui se paga a dívida pública religiosamente com o sangue dos brasileiros, das crianças brasileiras, fome, miséria, etc. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre os estados emocionais gerados pela guerra. São muitas guerras. Se não bastasse as nossas guerras políticas, que nós brasileiros vivemos aqui, sobretudo no Rio de Janeiro, vamos falar dessa guerra do Hamas, Israel. Bem, o que tudo isso gera, né, nas pessoas? Eu imagino o quanto a desolação, tristeza, o quanto medo essas pessoas que estão efetivamente lá estão passando. Porque tudo isso afeta nós aqui. Estamos tão longe, mas estamos tão perto em sentimentos e em emoções. A cada instante temos notícias de bombardeios, extermínios, e parece que não vai existir um cessar-fogo. Essa serenidade humana necessária para que a humanidade se conecte, né, mais amorosamente, parece que está longe de acontecer. Então, as amarguras causadas pelas guerras, elas estão norteando, cerceando o nosso estado de criatividade. Estamos todos temerosos. Por onde anda, né, a solução para que a gente possa ter momentos de criatividade, bem-estar, saúde física, saúde mental? É sobre isso. É sobre esses estados emocionais que devemos olhar também. Porque as pessoas estão pensando só politicamente, mas elas não estão dando condições de sobrevivência para as pessoas. Vamos fazer uma reflexão e ver o que cada um pode dar de si para mudar esse cenário. Fica essa reflexão. Este vídeo é da maior importância para entender o Rio de Janeiro. Mostra que esse governador não manda nada, não nomeia nem o secretário de segurança. É um vídeo de um policial profundo conhecedor do Rio de Janeiro que faz afirmações gravíssimas. Vejam esses extratos e vejam o vídeo, porque vale a pena. Alguns milicianos venderam suas propriedades, seus territórios ao Comando Vermelho. Venderam, simplesmente venderam. Não teve guerra, não. Quanto você quer pelo meu território? Porque o que vale do Rio de Janeiro hoje é o território. Você tem o território, você instala a TV a cabo, você explora o transporte alternativo legal, você vende a carga roubada, você vende o cigarro contrabandeado. O que o bandido quer hoje é domínio territorial. E segundo a Universidade Federal Fluminense, não é o Pimentel, não é um achismo, segundo a UF, numa pesquisa que ela divulgou ano passado,
4 milhões e 400 mil cariocas, perdão, fluminenses, né, que moram no estado, vivem hoje em áreas dominadas pelo Comando Vermelho ou por milícias. Milícias. Quantos por cento? 4 milhões e 400 mil. Isso é quantos por cento? Olha, na região metropolitana do Rio de Janeiro, 6 milhões e 900. Mas eu tô incluindo o Mas estado como um todo. eu lembro que alguém falou isso, que era quase 90% da... Cara, ontem, 2 milhões e 500 mil cariocas cariocas no caso, ficaram subjugados à milícia ontem. Ontem o Comando Vermelho, ontem as milícias do Rio de Janeiro, ou eu confundindo também, as milícias queimaram 35 ônibus, queimaram uma composição da Supervia, e essa região, a gente está em Copacabana nesse momento, Sim. aqui não aconteceu nada, no centro do Rio não aconteceu nada, em Ipanema nada, Leblon nada, na Barra da Tijuca nada, mas a região de 35 bairros, Campo Grande, Santa Cruz, Bangu, Realengo, Vila Militar, Deodoro, Marechal Hermes, essa região toda ontem no Rio de Janeiro foi imobilizada. A milícia queimou ônibus, queimou composições ferroviárias, queimou carros de passeio, numa ação de terrorismo mesmo, sabe? Mas o Cláudio Castro, semana passada, foi mudar o chefe da Polícia Civil. Aqui no Rio de Janeiro, é a Secretaria Estadual de Polícia Civil. O Cláudio não consegue nomear sequer o chefe da Polícia Civil. O Cláudio foi eleito com o voto da população do Rio de Janeiro, eleito no primeiro turno, mas quem escolhe o chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro é a Assembleia Legislativa. Isso é... Como assim? Como assim? É para assustar mesmo. Porque, teoricamente, ele tem o poder executivo da coisa, né? É assim em 27 estados da federação. Sim. No Rio de Janeiro, não. É assim. Mas é o Cláudio Castro ou é o Rio de Janeiro? Olha, é o Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro, a Alerj, que historicamente esteve envolvidas em dezenas de escândalos de corrupção, onde historicamente vários deputados foram presos, né? Muitos deputados presos. A Alerj aqui escolhe o secretário de Polícia Civil. Né? Semana passada o Cláudio colocou o dele, em uma semana o secretário do Cláudio caiu. Exonerado? Foi exonerado. Tira ele daí, a gente não quer ele. Quem que falou isso? Desculpa. A Assembleia Legislativa. A Assembleia tem... O Cláudio é um governador como se fosse uma rainha da Inglaterra, sabe? Ele como se fosse um rei da Inglaterra. Uma figura de proa. Exato. Quem manda no estado do Rio de Janeiro é a Assembleia Legislativa, que historicamente, não digo essa, mas historicamente, se envolve em muitos escândalos de corrupção. Essa é a primeira questão que o Dino sabe, que o Lula sabe, que a mídia do Rio sabe, que a Rede Globo sabe, que a CNN sabe, que a Band News sabe, que a Record sabe. Todo mundo sabe disso. A guerra que o Estado de Israel está promovendo contra o povo da Palestina, da faixa de Gaza, é um verdadeiro genocídio. É uma limpeza étnica, o que aproxima Netanyahu e o seu parceiro Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, muito ao que Hitler fez contra os judeus. Não é à toa que há segmentos, até mesmo do sionismo, contra esse genocídio. Há diversos judeus ortodoxos contra o genocídio. Não vai haver paz com guerra, porque o objetivo de Netanyahu e do sionismo de extrema-direita é o do extermínio do povo palestino. Isso não tem dúvida, e não sou eu que digo, são os próprios judeus quem assim classificam a atitude de Netanyahu com essa guerra insana e com o apoio absurdo dos Estados Unidos ao genocídio. Ora, não teremos solução com guerra, não teremos solução com o conflito, porque o Hamas, obviamente, tem por objetivo também o extermínio do povo judeu. Não há outra solução à vista de imediato que não o erguimento de dois estados, o Estado judaico e o Estado palestino. Dois povos, dois estados. Assim teremos condições de ver uma população que não tem direito a administrar o seu próprio território, que volta e meia, sofre incursão, sofre roubos de seus territórios por parte de ultradireitistas israelenses. Só assim, com a criação do Estado palestino, podemos ter uma solução
mais ou menos para começar a encaminhar para um convívio, no mínimo, racional. Não teremos, né, uma solução pelo campo passional, e sim pelo campo político. As diversas propostas de paz ali para o território foram recusadas no Conselho de Segurança da ONU, que não expressa mais a realidade política internacional. Então é preciso ter cautela, excluir a questão passional e buscar uma solução racional, porque o genocídio é inadmissível. Isso é crime de guerra. Interessante ouvir essa voz de um comandante do Hamas, pois a imprensa brasileira só dá voz a Israel. Então nós temos que dar voz ao outro lado. Por quê? Na regra da imprensa brasileira, a regra geral do jornalismo é que você deve dar voz aos dois lados. Mas no Brasil, só dão a um e unanimemente não tem um jornalista em mesa de 10, 12 que discorde. É o cúmulo da incompetência, o cúmulo da falta de ética. Então, aqui tentamos dar a palavra a um representante do outro lado do Hamas. And then, when was Hamas born? With what objectives? And how could we characterize its ideology? Thank you for this question. Hamas was born 1987, and that happened after the failure of the Palestinian resistance, PLO, in Lebanon, 1982. And it was clear that the Israelis thought for a while that they won the fight against the Palestinians. So Hamas was born with the Intifada, and it joined the Palestinian struggle from 1987 up till now. Hamas believes that we don't have any problem with any nation. We have only the problem with the occupation. We don't have any problem with anyone regarding to his religion. We have the problem with the Israelis because they are occupiers, not because they are Jews or any other religion. We believe that our nation has lived peacefully up to 1917, when Palestine was occupied by British Kingdom at that time, and then they delivered a state on the Palestinian lands for the Israelis 1948. And from that day to now, the Palestinian nation is suffering from the occupation. The Palestinian nation is suffering from the Israeli occupation in direct way, and the Palestinians have all the time resisted the occupation. As guerras destroem vidas humanas e não humanas sem distinção. Vidas inocentes de mulheres, crianças e animais estão em risco na região de conflito entre Palestina e Israel, na região da faixa de Gaza. São as maiores vítimas de uma guerra que não é deles. Os verdadeiros heróis são aqueles que lutam para salvar vidas. Voluntários palestinos e israelenses se unem pelo amor aos animais e estão se arriscando para resgatar e prestar socorro aos irmãos de quatro patas em meio a todo o perigo. A organização israelense de proteção e defesa Let the Animals Live, sediada em Ramat Gan, nos arredores de Tel Aviv, gerencia um abrigo e uma clínica satélite na cidade portuária israelense de Ashkelon, cujos voluntários têm feito grande esforço para resgatar e manter animais saudáveis e seguros em meio ao conflito. Ainda há muitos animais abandonados e carentes necessitando de novos lares. Muitas pessoas, assustadas com os barulhos das bombas, abandonaram suas casas, deixando seus animais de estimação para trás. Os cachorros, assustados com os barulhos das bombas, fizeram buracos, escalaram as cercas e foram para outras áreas, que por sorte também pertencem ao abrigo. E quando o responsável pelo abrigo chega, os animais seguem ele. E com o passar dos dias, eles foram percebendo um aumento do número de cães do abrigo. Os animais estavam fugindo das áreas de conflito em Gaza e indo para o abrigo sozinhos, por conta própria. E com os dias, Said, o responsável pela ONG, percebeu que os cães já reconheciam os barulhos dos aviões de guerra, os sons de quando é solta uma bomba,
e estão se dirigindo para as áreas distantes do conflito e acabam, por sorte, encontrando o abrigo de animais em que sabem que são bem-vindos. A ONG recolheu os animais com necessidades especiais do abrigo, que não teriam condições de se protegerem sozinhos em sua casa. Morte, torturas, violência no Rio de Janeiro e no Brasil. As manchetes estão aí. O estado a que chegamos, impunidade e corrupção policial, são entraves ao combate às milícias. Policiais a todo momento sendo presos, policiais militares, militares mesmo, fazendo segurança de bicheiros, isso já vem de longa data, fazendo segurança de milicianos. Uma vergonheira geral, né? O que se vê no que se refere à segurança, à violência, etc. O que nós vemos, meus amigos, lamentavelmente, eu não queria dizer isso, é uma ação feita pelas Forças Armadas. Elas são os principais responsáveis. Os armados, as instituições militares, são os principais responsáveis por tudo isso. Vamos falar só dos últimos tempos. Fizeram uma ditadura militar. Durante a ditadura e depois da ditadura, deram cobertura ao jogo do bicho, pegaram profissionais da Polícia Civil, torturadores, e usaram, se ligaram ao jogo do bicho e tudo mais. Quando prenderam bicheiros, vejam vocês, o Castor de Andrade, que era um grande bicheiro do Rio, ele não morava na Ilha Grande, lá ele tinha uma casa especial na Ilha Grande, com 5 ou 6 ou 8 quartos, algo semelhante. Ele vivia faraonicamente. Depois temos o capitão Guimarães. Quer dizer, os assassinos do Brasil, fundamentalmente, quando vai se procurar a corrupção militar, a prisão de Castor na Ilha Grande, 8 quartos empregados. Mas isso era governo militar também, estavam aí. Então vejam o ponto a que chegamos. Quanto a essas milícias que estão aí, é só pegar livros também. Não há como esconder. Isso está documentado pela história. A República das Milícias, do Bruno Paes Banso. O livro anterior é do Alógio Piari Chicotávio. A República das Milícias, dos Esquadrões da Morte, a era Bolsonaro. E ele conta aqui como é que foi. As barbaridades que Bolsonaro dizia quando ainda era candidato. Eu nem vou ler, eu ia ler, mas não vou ler. Monstros, bárbaros. Os senhores perguntarão, bom, mas como é que se explica isso? Muito simples. Quem foram os mestres dessas instituições militares? O imperialismo inglês, o imperialismo francês e o imperialismo americano. E quem são esses três imperialismos? O imperialismo ocidental, que aqui sempre foi aliado das nossas elites. Quem foi esse imperialismo? Ele foi aquele imperialismo que matou milhões de pessoas na China, milhões de pessoas na Índia, milhões de pessoas no Iraque. E aqui, quem são dessas elites principais responsáveis? A elite militar. Não são todos militares. Aquele sargento, aquele tenente, não são todos militares. Mas generais traidores, que se não são punidos, a OAB editou Você e a Violência, um guia prático para se defender da violência. A certa altura desse guia, na página 76, dizem o seguinte: o aumento da criminalidade está ligado ao agravamento da situação de fome, pobreza, desemprego e desespero, imposta a contingentes cada vez maiores da população brasileira pelo modelo econômico em vigor há 20 anos. A criminalidade não nasce só da miséria, ela também é estimulada pelo espetáculo cotidiano do arbítrio e da corrupção na vida pública e no mundo dos negócios. A impunidade dos responsáveis pelos grandes escândalos. OAB, Você e a Violência.
Onestino coordenou encontros estudantis e lutou contra o regime militar até ser preso no Rio de Janeiro por agentes do Centro de Informações da Marinha em outubro de 1973. Na época, quando desapareceu, Onestino Guimarães tinha 26 anos. A Casa de Referência para Mulheres, Ieda Santos Delgado. A gente escolheu homenagear a Ieda, que foi uma militante aqui do DF, estudante de Direito, que lutou no período da ditadura militar ao lado de Onestino Guimarães. E é a primeira casa do movimento Olga no DF e no Centro-Oeste. Em depoimento à Comissão Nacional da Verdade, Inês contou que Paulo de Tarso foi colocado no pau de arara e durante quase 30 horas ininterruptas, torturado com choques elétricos. Obrigaram-no a ingerir uma grande quantidade de sal, diz um trecho do depoimento de Inês. Durante muitas horas, eu o ouvi suplicando por um pouco de água. Até hoje, o corpo de Paulo de Tarso não foi localizado. Esse Holocausto brasileiro, e muito importante esse vídeo, vejam o filme se puderem, ele mostra como o Brasil é um país não só com muitos doentes internados em sanatórios como esse, como é um país de uma elite doente, que faz um genocídio como esse, matando milhares de pessoas. Vejam em que mãos está o Brasil e o povo brasileiro. Foi morrendo assim, uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra. Tinha plantão de eu passar 5. Porque doido, não tinha coisa melhor para dar dinheiro. Colocava, mandava quem estava dando trabalho para cá. Aqui era depósito, sempre foi depósito. Foram 8 décadas de violação de direitos, 8 décadas de maus tratos, de tortura, de fome, de frio. A culpa é coletiva. Todos falharam com essas pessoas, todos falharam com as 60 mil vítimas do Colônia. No dia 23 de outubro, a cidade do Rio de Janeiro foi aterrorizada pelos grupos milicianos que dominam, e que controlam o território da Zona Oeste. É um verdadeiro estado paralelo. Uma parte da cidade, considerável, é dominada por milicianos, outra parte pelo tráfico e uma pequena parte, pelo que se percebe, pelo próprio poder constituído do Estado brasileiro. Ora, a milícia não surgiu do nada, a milícia não surgiu de confronto, a milícia não é o bandido pé de chinelo, ela surge dentro dos gabinetes, ela surge dentro de quartéis, ou seja, a milícia surge e cresce com a conivência do poder público do Estado do Rio de Janeiro. E hoje ela está entranhada de tal forma no Estado brasileiro, no poder público, que seja no poder judiciário, no poder legislativo, no executivo, que o seu combate é um combate que se torna cada vez mais complexo. Não teremos solução para o problema das milícias que sejam problemas fáceis de enfrentamento da truculência. Teremos de enfrentar, sim, mas sabendo que a milícia não está simplesmente na Zona Oeste, ela está no poder constituído. E isso é que torna ela muito mais perigosa do que, inclusive, o próprio tráfico de drogas, que ela agora já é associada. Não é simplesmente a morte de um miliciano que levou, óbvio, a queima de 35 ônibus, um trem e diversos carros
na Zona Oeste, principalmente no que era chamado de subúrbio, né, como Campo Grande, Santa Cruz. Óbvio que tem outros elementos aí envolvidos, como a disputa de território. E essa disputa de território passa por dentro do próprio poder estatal brasileiro, poder do Estado do Rio de Janeiro. Então, não podemos nos curvar e achar que são meros bandidos que controlam o gás, que controlam o transporte ou outra coisa a mais. A milícia ela tem um projeto de poder, a milícia está crescendo dentro do poder constituído, com o aval de diversas instâncias desse poder. Ela surge, cresce e se expande com esse aval. É preciso combatê-la, mas não será combater, como dizia o antigo governador afastado por corrupção, o senhor Vice, é um tirinho na cabeça. Isso não vai resolver o problema. O que vai resolver, sim, é um combate sério, articulado, de inteligência, para voltar a dar tranquilidade para a população do Rio, que não merece ter pessoas políticas e autoridades envolvidas e com a bandidagem e comandando esse estado e essa cidade. Muitos analistas estrangeiros e sérios conhecedores pregam que as pessoas desliguem suas redes sociais. Realmente o que nós vimos foi um absurdo, caminhando com pré-censura, censura, mostramos aqui e tudo mais. Mas entendemos que esse não é o caminho, porque bem ou mal podemos utilizar por um certo número de transmissões, amigos, etc., mesmo sabendo que estamos jogando para baixo, censurando, etc. Mas vejam esse vídeo e depois procurem mais fontes sobre essa questão. Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Noá e no vídeo de hoje eu vim falar vim conversar com vocês sobre um dos últimos livros que eu li recentemente, que é o livro chamado 10 argumentos para deletar as suas redes sociais agora mesmo. Como que as redes sociais condicionam a gente a determinados comportamentos, a determinados humores até. O autor, ele cita, eu acho que foi um estudo publicado pelo próprio Facebook sobre como eles conseguiam fazer as pessoas se sentirem tristes, só através do conteúdo que era exibido. Uma coisa que aprisiona as pessoas nas redes sociais é o like, é a atenção, é o seguidor. Isso aprisiona pessoas. Outro dia eu recebi um comentário de uma moça falando que ela ficou muito tempo no Instagram, correndo atrás, ela queria ser famosa no Instagram, mas ela percebeu que isso na realidade estava fazendo mal a ela, essa corrida atrás de seguidores e de fama e de reconhecimento. Ela disse que passava cerca de 5 horas por dia no Instagram. Veja só, por causa do like, por causa da aprovação, por causa da atenção, o comportamento dela foi modificado. Que você na rede social, principalmente se você for criador de conteúdo, você tá ali trabalhando de graça. Enquanto quem ganha dinheiro é a plataforma, não é você. Por mais que você leia o livro e não delete as suas redes sociais depois, eu acho impossível você sair dessa leitura sem pelo menos assim um ponto de vista diferente. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Prof. Cecília Amaral da Ginástica e hoje eu vim aqui ensinar para vocês alguns exercícios básicos para melhorar a sua flexibilidade em casa e sozinhos. O primeiro exercício é a onda, flexibilidade de costas. A gente vai ficar de joelho alto e vai fazer a ondulação do corpo. Vai lá na frente, ondula o corpo e cai as costas o máximo que conseguir. O próximo exercício se chama puxa-perna lateral. Vamos trabalhar flexibilidade de pernas. Para forçar um pouquinho mais a sua perna, vamos fazer o cruzado, perna contrária do braço.
O próximo exercício, vamos unir flexibilidade e abdominal. Ao subir o tronco, vamos afastar a perna. E por último, e não menos importante, vamos forçar a ponta, muito utilizada na ginástica e no balé. Subindo o quadril para forçar. Agora uma variação. Uma perna e outra vai flexionar e estender. E aí, galera, gostaram das dicas? Esse exercício que eu passei para vocês podem ser executados em casa e sozinhos.